Olá, bem-vindos ao canal Consciência Projetada. Eu sou Neuvanete Duarte e nesse vídeo nós estamos trazendo o relato de experiência de quase morte do Henrique Gomes. Vejam porque é um relato fantástico. Curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Olá, Henrique, tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Consciência Projetada. Nos conte um pouco sobre você e em seguida você passa a nos contar o seu relato, que é bem interessante. Certo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por poder compartilhar uma experiência dessa com pessoas curiosas, pessoas que têm algum interesse e que querem saber mais, né, sobre a experiência de quase morte. Meu nome é Henrique Gomes, sou de São Luís, Maranhão, mais conhecido aí pela internet como Engo. Sou jornalista, escritor, artista plástico, descendente de quilombolas. Sou um amante da arte de modo geral, literatura, desenho, e a arte, inclusive, me ajudou muito a compreender mais quem eu sou e compreender também a experiência que eu tive e todos os impactos que ela me trouxe para a minha vida. Eu tive uma apendicite aguda quando eu tinha 16 anos. O que acontece é que quando ocorre a dor da apendicite, é porque o órgão, o apêndice, já está sulfurado. Então, tem que ser uma cirurgia de emergência. Mas eu fui para a emergência, fui para o hospital, e houve uma negligência, porque a médica estava de saída, era ali o horário de 11 horas, meio-dia. Ela praticamente não me olhou, disse que era só uma infecção intestinal, me deu o remédio e me mandou de volta para casa, sem fazer exame nem nada. É, eu continuei sentindo dores muito fortes, e eu só fui voltar para o hospital já na sexta-feira, praticamente desmaiado, e direto para a sala de cirurgia. É, uma cirurgia que era para durar aí uma hora e meia, teve uma intercorrência no meio, viram que a cavidade abdominal tinha muita secreção, estava dando problemas, tinha risco de uma infecção generalizada. Então, eles decidiram abrir para fazer uma lavagem da cavidade, do abdômen. E foi nessa hora que eu tive a experiência. O que eu mais lembro, a sensação que eu mais tenho, é de quase como dar um passo para frente e subir. Então, de repente, eu me vi em cima, flutuando, uma sensação de flutuar, e eu vi a correria dos médicos, eu lembro de alguns médicos chegando, eu lembro dos monitores, eu lembro daquela agonia lá embaixo, e fora isso, quando eu me virei para essa luz, que era quase como um túnel, alguma coisa, foi uma sensação de conforto, uma sensação de que calma, apesar de tudo, vai dar tudo certo. E essa imagem, esse sentimento foi tão marcante que fica comigo até hoje, sabe? Eu creio que é meio complicado você passar por uma experiência dessa e algo não mudar, alguma percepção diante da vida não mudar. Durante essa saída do corpo que você se viu no alto, você sentiu alguma presença, alguma energia, ouviu alguma voz? Não havia exatamente uma voz. Eu lembro internamente, assim, na minha mente, que houve uma sensação de abraço, entende? Uma sensação de que se eu decidisse prosseguir, ou mesmo se eu decidisse ficar, né, voltar pro meu corpo, eu seria acolhido. Era uma sensação de amor, uma energia que emanava daquela luz, que emanava ao meu redor e fazia com que eu me sentisse completo, sabe? É como se eu fizesse parte daquilo tudo, de certo modo. Não estava à parte daquele cenário, daquela luz. Claro, ela era algo estranho, até de certa forma assustador, né? Porque você não está acostumado a de repente se ver numa sensação dessa,
mas havia um cuidado. Acho que essa é a palavra principal, um cuidado. Eu senti que eu estava sendo cuidado, apesar de tudo. Essa projeção, corpo extrafísico, corpo astral, como as pessoas chamam, ela tinha peso? Não tinha uma sensação de peso. Não era algo material, algo que me empurrava, ou me puxava, ou me tocava. Era algo mais mental. Só que havia, sim, essa. Eu chamo de sensação de abraço, mas eu não creio que seja exatamente um abraço. Creio que a palavra abraço é algo que eu encontre para descrever melhor o que eu senti. Mas não era físico, era uma energia, um arrepio quase. A gente pode dizer que era uma sensação de acolhimento? Acolhimento, sim. Com certeza, uma palavra que definiria bem é acolhimento. Essa projeção, é, quando você estava no alto, você sentia como se estivesse flutuando, voando? Qual era a sensação que você tinha quando você estava no alto? Quando eu estava no alto, a sensação era de flutuar, realmente de flutuar. É claro que naquele momento houve um impacto, tanto é que, isso foi algo que aconteceu há 16, 17 anos, naquela época não se falava muito disso. Então, quando eu saí da mesa de cirurgia, depois que eu acordei, depois de toda a recuperação, etc., eu não contei para ninguém, não tive nem coragem, talvez nem essa intenção de contar. Talvez até pelo fato religioso. Eu venho de uma família muito religiosa, então havia toda uma questão em torno disso. Com o passar do tempo, quando eu fui lendo outros relatos, até aqui mesmo, agora, recentemente com vocês, é a conclusão que realmente é que eu estava flutuando. A sensação era de flutuar. Era como, falando até poeticamente, talvez, como se eu tivesse integrado a uma brisa, a um vento que passa, e eu fizesse parte daquilo tudo. Você disse que viu os médicos, o corre-corre, né, do alto, mas você viu o seu corpo físico? Sim, eu lembro de ver o meu corpo embaixo, assim, eu deitado, lembro dos lençóis, enfim, dos monitores, e lembro da correria das pessoas. E essa é uma imagem que é muito marcante para mim, porque eu lembro de me ver aberto. Então, é até um pouco de choque para mim, porque às vezes eu sonho com isso de vez em quando. Não como um pesadelo, não é algo que me paralise, que me deixe angustiado, mas essa definitivamente é uma imagem que eu tenho muito marcada em mim, que eu lembro de ver o corte e lembro porque eles fazem a cirurgia por videolaparoscopia, né? E eu lembro do monitor mostrando a parte interna, sabe? Então, são cenas muito marcantes. Então, sim, eu vi o meu corpo físico e tudo que estava acontecendo ali. Quando você via o seu corpo físico, você tinha algum sentimento em relação àquele corpo, de vê-lo ali aberto? Ou você era indiferente a tudo aquilo? Olha, eu creio que havia uma certa indiferença, ainda mais por causa da sensação que essa luz, que essa energia me trazia. Houve um susto, é claro, de eu estar me vendo naquela situação e vendo a angústia dos médicos, mas também essa energia, esse sentimento, esse acolhimento, me dava uma certeza de amor, sabe? De que apesar de tudo, apesar daquela sensação terrível que eu estava vendo ali, aquilo fazia parte de algo maior. Aquilo ali fazia parte, talvez, até de um processo de amadurecimento. Então, ver aquele corpo não me deixou angustiado nesse sentido. Justamente, era essa a resposta que eu esperava, né? Uma outra coisa, quando você estava lá, envolto na luz, nesse processo da experiência, você sentiu alguma coisa do tipo a consciência mais forte, mais perceptiva, sensação de pertencimento?
àquele universo de luz que você estava envolto? Sim, sim, havia essa sensação de consciência, uma consciência mais rápida, porque durante a experiência eu lembro de ter visto como se fossem cenas de alguns traumas que eu vivi antes, na infância, ao longo da adolescência também, e houve uma sensação de que aqueles traumas tinham servido para alguma coisa, sabe? Eles não eram só dor, eles também eram uma continuidade, eles tinham algo a me dizer para que eu desse prosseguimento à minha vida, caso eu decidisse voltar, no caso, para o meu corpo físico. Então, havia sim essa é o acolhimento, né? Como tu disseste, a palavra certa é essa, esse acolhimento de que eu tudo que eu estava vendo do meu passado, da minha vida, da minha família, tudo isso iria ter uma continuidade, iria servir para o meu amadurecimento no futuro. Quando você estava lá, envolto nesse processo da experiência, você teve a sensação de passar a entender tudo? De certa forma, sim. Eu creio que naquele momento específico, ah, não tão forte quanto o que eu tive ao longo dos dias posteriores, né? A experiência. Porque quanto mais eu pensava no que eu tinha vivido e tentava encontrar algum significado, essa sensação de completude, sabe? Entende? Essa sensação de que este corpo faz parte de algo maior, está integrado a algo maior que não sei, estava ali, o parte desse todo estava ali junto comigo para numa união em busca de algo, de uma redenção, não sei, alguma coisa assim. Então a gente pode dizer que o que você sentiu é uma conexão com o todo? Sim, sim, uma conexão com tudo. Naquele momento, eu estava integrado a essa energia, entende? Eu fazia parte daquela luz, fazia parte daquele acolhimento, aquela energia me acolhia, mas eu também é como se eu me sentisse acolhido por mim mesmo, entende? A energia ali era mútua. A minha energia fluía e aquela energia fluía para dentro de mim. Em relação a tempo e espaço, durante esse processo da experiência, que você estava lá no alto, envolto na luz, e o tempo que você estava na maca sendo operado, é, existe uma relação ou é totalmente diferente? Foi totalmente diferente. Ah, depois que a cirurgia terminou, que o médico veio explicar para minha mãe e meus familiares, né, quanto tempo tinha durado, ele falou que essa intercorrência, enfim, essa confusão toda de ter que abrir, fazer uma lavagem, foi no final da cirurgia, aos 30 minutos finais, que foi exatamente quando começou a minha experiência. Mas enquanto eu estava lá, pareceram pareceu muito tempo, pareceram quase horas, talvez, porque dá mais devido a essas cenas, a todo esse processo de reconexão com os meus traumas, de perceber o que é que esse tudo que eu tinha passado antes iria me trazer. A sensação que eu tive é que o tempo estava desconectado daquela materialidade ali embaixo. Quando você estava lá, envolto na luz, você tinha a sensação de já ter, já ter estado ali, de tipo, aqui é o meu verdadeiro lugar, aqui é que eu me sinto em casa? Ou você não teve essa sensação? Eu tive em parte, porque uma das experiências que eu tive antes, quando eu era pequeno, ali 8, 9 anos, com um primo meu aqui em casa mesmo, nós vimos uma luz que era muito semelhante ao que eu senti ali naquele momento. Então, quando aconteceu durante a cirurgia, a sensação que eu tive é que eu estava diante de algo que eu já conhecia. Aquilo ali já, não sei, já tinha me visitado, ou já tinha vindo, de certa forma, me trazer alguma mensagem. E essa
foi uma sensação de pertencimento, de fato, aquela situação, aquela luz, aquela energia. Quando você estava lá no alto, que você olhava o seu corpo, mais para o final da experiência, você sentia tipo, eu preciso voltar? Ou para você era indiferente? Talvez fosse melhor seguir. Qual É, foi a sua sensação em relação a esse impasse? Ou você não teve esse impasse? a sensação foi de que eu precisava voltar. E é engraçado, porque na minha mente, por mais que não houvesse essa materialidade da voz, mas é como se tivesse uma certeza desse amor que eu teria independente da minha escolha. Se eu seguisse em direção àquela luz, eu seria acolhido, mas se eu decidisse voltar, estaria tudo bem. Então, a minha decisão de voltar teve muito a ver com, é, acho que creio que eu tenho medo do que aconteceria com as pessoas que ficariam, com meus familiares, meus amigos, e acho que até por isso eu decidi voltar. Mas a certeza de que, independente da minha escolha, eu seria acolhido por essa energia, essa certeza permanece. Você disse que sentiu uma sensação de acolhimento. Você também sentiu sensação de paz, de amor? Também, muito amor, principalmente amor. Aquele tipo de amor que não julga, um amor que ainda mais que, como eu disse, eu venho de uma família que é muito ligada à religião, acho que até fervorosa na religião, e eu consigo discernir esse tipo de amor que eu senti ali e o tipo de amor que a religião me proporcionava. Tanto é que hoje em dia eu não tenho religião exatamente, eu creio que também por isso, sabe? Por essa sensação que eu tive ali. Aquele amor era algo acima de tudo. Era um amor que abraçava sem julgar. E isso me reconforta até hoje. Você disse que não viu pessoa, presença, que sentiu uma energia. Você ouviu sons, música, barulho de animais, pássaros? Não, eu não cheguei a ouvir som nenhum. Isso até é interessante porque havia um silêncio muito forte. Apesar daquela correria, apesar de todos os monitores ali ao meu redor, na mesa de cirurgia, né? Mas eu não escutava nada, havia só o silêncio. E hoje em dia, muitos dos meus amigos dizem que eu sou a pessoa mais silenciosa que eles conhecem. Não silencioso exatamente de introspectivo ou tímido, mas silencioso de simplesmente conseguir enxergar as coisas e silenciar, sabe? Ouvir, escutar e me escutar. E essa sensação eu trago dessa experiência. Esse universo de luz, essa luz que você estava envolto, ela guarda alguma relação com alguma sensação, algum lugar que você já esteve aqui? É até é difícil assim dizer se eu já algo que eu me remeta àquela luz, porque era como se fosse um holofote, mas acho que dizer que era um holofote é algo tão empobrecido, sabe? Um holofote não consegue captar a intensidade daquilo tudo, porque era algo muito forte. E em relação a uma paisagem em si, não, porque era luz, era tudo branco, não havia nada que eu já tivesse visto ou tivesse estado, nada que me remetesse àquela sensação, àquele ambiente. Você disse que não é uma pessoa religiosa, não está vinculada a nenhuma religião. Mas antes da experiência, você era uma pessoa religiosa? Eu vinha no processo de dúvida. Desde os 13 anos, minha família é católica, e, enfim, tem até padres e tudo na família, mas eu lembro que por volta dos 13 anos, quando eu terminei o catecismo, o catecismo, eu comecei a fazer muitas perguntas, eu comecei a me questionar muito sobre a vida, sobre o sentido de muitas coisas que eu lia, que haviam me ensinado na igreja, diante do que eu via na sociedade.
E quando eu chego nessa experiência, depois dessa experiência, reflexões, enfim, depois de todo o processo, isso foi me afastando cada vez mais da religião para uma certeza em rumo a esse amor incondicional. É, você é uma pessoa que não está vinculada a uma religião, mas você tem fé e a sua fé hoje, ela tem uma conexão que se estabeleceu a partir da sua experiência? Eu até creio que minha fé ela é mais forte hoje do que era, porque esse amor maior, esse acolhimento, eu não encontrei em outros lugares. E, enfim, eu tenho minha mãe biológica, mas eu fui criado pela madrinha dela, né, que era minha mãe de criação. E eu lembro que quando ela morreu, lá quando eu tinha meus 19 anos, ou seja, 2 anos depois da experiência, eu procurei na religião um, um conforto, um acolhimento. E eu não encontrei, sabe? Os pastores vinham com é coisa da vida, é isso mesmo, os padres também, até no espiritismo também. E eu lembro no dia que ela morreu, a sensação que eu me recolhi e eu silenciei, sabe a sensação de silêncio que eu falei lá atrás? Esse silêncio se manteve em mim e depois, mesmo com essa busca, né, que eu fiz por respostas das religiões, junto às religiões, prevaleceu mais essa reflexão pessoal, esse silêncio e essa certeza de que tudo é um processo que leva a alguma coisa. A sua experiência o fez acreditar em vida após a morte, imortalidade da consciência? Qual é a sua impressão a partir dessa experiência que você viveu? É, vida após a morte, com certeza. Agora, não exatamente, eu não sei se a vida em si, essa materialidade, sabe, de renascimento, de um ciclo que a gente vai morrer e vai voltar de novo, mas uma vida, talvez, uma vida em forma de energia, sabe? Uma vida unida a essa energia maior, não sei, o universo, o cosmos, alguma coisa assim. Então, eu fiquei até mais tranquilo, porque eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha muito medo de morrer. Era um medo constante. É uma certeza que eu tenho. E depois da experiência, não. Isso se tornou algo mais fluido, mais calmo. A experiência lhe trouxe uma compreensão melhor acerca da existência e sobre a razão de estarmos aqui? De certo modo, sim. Porque você olha para aquilo e diante, enfim, de tudo que foi ensinado, de tudo que eu vivia até aquele momento, é como se houvesse algo a mais, sabe? É como se isso aqui é só uma experiência, não sei, corpórea, talvez, e depois há uma continuidade. Como eu disse, não sei se uma nova vida, mas certamente há uma continuidade. Então, essa é uma certeza que definitivamente ficou. Os seus sentidos mudaram? Depois da experiência, você se tornou uma pessoa mais intuitiva, perceptiva? Teve alguma espécie de. Passou a ter premonição? Ou algum sentimento de leitura das pessoas? Eu tenho muitos sonhos com, eu não sei se premonitórios, mas é como se me desse mensagens do que eu deveria fazer. Às vezes eu preciso de uma resposta e vem um sonho e me impulsiona a agir. E agora, acima disso, a percepção em relação às pessoas. Isso aí é algo muito forte. Minha mãe até brinca que eu sou aquele tipo de pessoa que eu leio os outros assim, no olhar de vez. Assim, eu chego e leio a pessoa, é como se fosse um livro. E tudo isso desembocou nas minhas escolhas. Eu sou muito curioso, essa busca por entender o ser humano.
Tanto que isso me levou ao jornalismo. E depois, quando eu percebi o que era o jornalismo, estando ali nas empresas de comunicação, eu peço demissão de tudo, eu vou para a arte, fazer artes plásticas, fazer belas artes, porque eu sentia essa angústia de que eu precisava entender mais as pessoas. E pensando aqui, realmente, isso vem da experiência, vem do silêncio, vem da busca dessa curiosidade, sabe? De entender o que era aquilo, entender o que tudo isso me trouxe até hoje. E eu entendo isso, eu acredito, através da arte, através das palavras. A experiência, ela trouxe algum significado para você no sentido de que, nossa, eu passei por aquilo porque eu precisava me tornar quem eu sou hoje. E, isso é até é muito forte esse sentimento, porque eu creio que se não tivesse essa acolhida, essa energia, todo esse amor que eu sentia ali, a sensação que eu teria era que era só horror, sabe? Que foi, não sei, um pesadelo, algo imposto a mim. Mas diante de toda a acolhida que eu tive, a sensação é de que sim, aquilo ali serviu para que eu deixasse muitos traumas para trás, conseguisse me reconectar comigo e partisse numa nova jornada. Então a gente pode dizer que a experiência teve um efeito transformador na sua vida? Teve, teve. Até hoje, 16 anos depois, muito do que eu vivi ali prossegue. Muito do que eu vivi ali rege até as minhas decisões, a minha percepção, a forma como eu lido com as pessoas, o modo como, enfim, como eu pinto, como eu escrevo. Nos meus textos mesmo, eu trago muito da experiência. E, e não é nem algo intencional. Às vezes simplesmente sai, é como se estivesse tão conectado a minha essência, ficou tão conectado que aquilo precisa sair de alguma forma. A, a sua experiência, ela mudou a sua concepção acerca da morte? Do tipo, é, ao invés de ser o que normalmente as pessoas pensam, que a morte é o fim de tudo, para você a morte passou a ser um recomeço? A palavra recomeço define bem. É uma cena que minha mãe também relembra muito é que aos 13 anos, eu, eu na janela, já olhando para o céu, me perguntando o que é a vida. E isso vem muito, como eu falei, na adolescência tinha muito medo da morte. E depois da experiência, essa definição mudou muito. É como se fosse uma certeza de que há algo a mais, de que tudo é uma jornada, sabe? Que a vida é muito simples, a gente complica tudo e a gente deve ter uma simplicidade, buscar pelo menos alguma simplicidade para encarar a vida e a morte, obviamente. Algumas pessoas que passam por experiências de quase morte, elas dizem que após a experiência, elas ficaram com uma sensação de que ficou uma porta, um portal entreaberto entre esse mundo que a gente vive e esse lugar onde a pessoa esteve. Você tem essa sensação? É como se fosse uma sensação de incompletude, eu creio, sabe? Falta alguma coisa. Perdão, por vezes eu me flagro é, olhando, assim, simplesmente silenciando e olhando ao meu redor, e ainda mais agora, né, diante da pandemia, diante de tudo que a gente está vivendo, e esse sentimento ele fica ainda mais forte. É como se algo tivesse ali à minha espera, entende? Algo tivesse ali para que eu compreendesse, para que eu entendesse, e é como se fosse uma mão estendida, que talvez eu não possa ainda tocar, mas a mão está ali pronta para me acolher. Saber que aquela mão está ali lhe traz um conforto? Muito, muito conforto, principalmente em momentos de tanta tensão, de tanta falta de empatia ao redor, em momentos de que eu mesmo estou estressado, estou angustiado, em que
essa busca pelo silêncio não é tão evidente dentro de mim, e sempre tem essa energia de que vai dar tudo certo. E tanto é que eu costumo dizer que eu durmo e acordo muito bem. O decorrer do dia pode ser complicado, pode ter muita coisa, mas sempre eu durmo e acordo muito bem. É muito engraçado isso. Eu posso ter passado pelo que passei, posso ter corrido, posso ter me estressado, mas à noite eu durmo, tanto que eu não tenho insônia, nunca tive insônia. Eu simplesmente deito e durmo. Eu não consigo ficar, sabe? Algumas pessoas ficam pensando e refletindo e reimaginando o que viveu naquele dia. E para mim, à noite, esse silêncio vem de uma forma muito, muito acolhedora, muito reconfortante. E de dia também. Eu acordo muito, muito satisfeito com o silêncio ao meu redor. Henrique, seu relato é fantástico. Com base na sua experiência, que mensagem você deixaria para as pessoas que estão vendo esse vídeo? Primeiro, uma mensagem que não se deve ter medo de uma experiência dessa. Por mais que, enfim, a gente vive numa sociedade com várias religiões e muitas delas desconsideram esse tipo de experiência, mas você não deve temer, porque é um amadurecimento, de certa forma. E eu até acredito que isso vai não de encontro, mas isso se une a muito do que as religiões dizem, de que há um reconforto, há um recomeço, há a vida. Principalmente isso, é uma experiência de vida. As pessoas chamam muito de experiência de quase morte, mas é uma experiência de vida, porque a vida se transforma, a vida muda, e você começa a perceber que a vida ela tem uma simplicidade que é muito bonita. Nós, enfim, com nossas coisas, com nossas tecnologias, com tudo isso, nós é que complicamos as coisas, mas a experiência de vida me dá a certeza de que vai dar certo. Acho que essa é a mensagem principal. Depois de tudo isso, há uma continuidade e, apesar de tudo, as coisas dão certo e sempre dão certo. Incrível o que você falou, experiência de vida, isso vai ficar marcado para mim. Em nome do canal Consciência Projetada, Henrique Gomes, nós lhe agradecemos muito por você ter tido a disponibilidade para vir contar o seu relato e a você nossa gratidão. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para qualquer coisa. Muito obrigado.